Muito boa tarde, professor Nelson Veríssimo. É um prazer enorme tê-lo comigo no meu canal, Contar com Letras, nesta secção de entrevistas sem máscara, conversas sem máscara. Eu gostava de falar consigo um pouco sobre as pestes. Porque é que isto surge? Qual é que é a inquietação das pessoas quando as coisas estão a acontecer? Assim um pouco ao nível da história, como é que se passou, nomeadamente a de 1521, onde foi proclamado patrono da cidade e da Diocese do Funchal, o São Tiago. A peste aparece sempre como um mal para a comunidade e era normalmente interpretado como um castigo de Deus pelos pecados dos homens. Agora, nós não podemos ver o fenómeno da peste só por si, porque há sempre outros problemas associados à peste, nomeadamente em 1521 a fome. O facto de morrer várias pessoas, o facto das pessoas se recolherem nas suas casas, de certa forma um desmobilizar da lavoura, a falta de navios no Porto do Funchal que pudessem abastecer, nomeadamente de cereais, tudo isso faz que o contexto seja marcado não só pela doença, mas também pela carência. A carência, sobretudo, de géneros alimentícios. Isso enfraquecia as pessoas, daí não terem defesas ou imunidade. Exato. A falta de higiene, para vencer a bactéria. A falta de higiene, a falta das condições de salubridade e também a falta de uma alimentação que pudesse garantir um nível de defesas do próprio organismo. Tudo isso contribui para um alto número de mortes, que em 1521, no primeiro semestre, é de 1.600 pessoas, que é um número bastante para a proporção elevado da população. Sim, é um número bastante elevado. Muito elevado. E se nós pensarmos que o Funchal deveria ter à volta de 9.000, 10.000 pessoas, 1.600 é um número bastante significativo. E a incidência era mais forte no Funchal do que nas outras zonas? Sim, a incidência era sobretudo no Funchal, em 1521, embora apareça um outro foco aqui e acolá, mas é fundamentalmente no Funchal que se verifica a peste que levou a Câmara a pedir a proteção divina através da escolha de um padroeiro, que neste caso caiu na pessoa do Santiago. Esta peste de 1521 também se pode designar como peste negra da Idade Média e outras pestes que houve ao longo da história? A peste negra é mais a peste do século XIV, essa porque teve uma dimensão que mais nenhuma outra peste teve. E de facto aqui é E essa propagava-se por ratos e pulgas, não é? Exatamente, e aqui será igual. Portanto, é no mesmo contexto, a bactéria provavelmente será a mesma, mas quando referimos a peste negra em história, é sobretudo a peste do século XIV. Esta não sei se tinha eventualmente outro nome. Não tinha, era peste. Ou então, às vezes o escrivão dizia que era a maligna. A maligna. Por causa de ter talvez um efeito de mortandade muito grande. Muito grande. E aqui o que se fazia na altura era vigiar as pessoas, criar zonas para aqueles que estavam contaminados, evitar os contactos entre a população e, sobretudo, também evitar o contacto com aqueles que vinham de fora, nomeadamente as embarcações que demandavam o Porto do Funchal. Então, podemos dizer que um pouco daquilo que a gente está a viver hoje, de quarentenas, de confinamentos, agora as máscaras, na altura não sei se já haveria, mas pelo menos alguns panos para taparem a cara podia haver. Está a ser um pouco reincidente nos nossos tempos aquilo que se passou na altura. Estas coisas, os métodos serão sempre os mesmos: separar os doentes dos sãos, levar as pessoas a permanecerem num lugar seguro o maior tempo possível e, ao mesmo tempo, vigiar para evitar as transgressões,
garantir a segurança da cidade, porque uma cidade com peste também era um local de atração dos malfeitores e que provocavam, nomeadamente, roubos e pilhagens na cidade. Tudo isso nós vivemos, de certa forma, neste tempo, com outras maneiras. Exatamente. Como é que entra aí o São Tiago, em 1521? O Santiago entra por mão dos vereadores da Câmara do Funchal que, impotentes perante a situação, decidem eles próprios, em mesa da Câmara, eleger alguém que pudesse dispensar ao Funchal uma proteção num plano espiritual ou num plano divino, porque o São Tiago será sempre um intercessor. Faz-se um sorteio com o nome dos apóstolos, o nome de Maria, o nome de São João Batista e o nome de Cristo, e calhou Santiago. E, segundo consta, foi uma criança chamada João. Sim, uma criança... Segurou no barrete onde lá estavam os nomes. Uma criança que tirou um escrito de um barrete onde estavam os 15 nomes e diz a ata da variação que era uma criança que tinha 6 ou 7 anos de idade. E em termos de saúde, como é que as coisas funcionavam nessa altura? Para recorrer aos santos é sinal que de facto não estava a haver uma resposta cabal da parte do sistema de saúde da altura. Havia o Hospital da Misericórdia, a Câmara tratou também de criar uma zona para tratamento de doentes, que em princípio foi as casas de Santa Catarina, depois criou-se também um outro núcleo para os doentes nos Ilhéus, mas tudo isso era feito numa dimensão clínica muito reduzida. O que se passava era dar água, dar comida aos doentes, manter algumas condições de higiene, mas praticamente não havia tratamento clínico nessa época. Viu alguma informação relativamente à ação da Igreja ou das instituições da Igreja na altura para ajudarem a combater a pandemia? A Santa Casa da Misericórdia era uma organização da Igreja e procurava cumprir as obras da Misericórdia, principalmente duas, que era cuidar dos enfermos e sepultar os mortos. Depois também sabemos, através da documentação camarária, que o Deão da Sé nunca abandonou a Catedral e esteve sempre presente num apoio espiritual à população. Mais do que isso, a documentação não nos revela. Exato. Na altura, será que se falava de esperança ou não? Como hoje se fala também? Porque hoje, até não é só os padres a falar disso, os médicos falam, os governantes falam. A sociedade toda está canalizada para esta dimensão da esperança e que vamos vencer isto e combater isto. Na altura, como é que eram os sentimentos gerais? As pessoas acreditavam no poder intercessor do São Tiago, do padroeiro, e isso é uma forma de manifestar esperança. E essa intercessão não se resume somente aos tempos da peste. Por exemplo, quando em 1617 os corsários argelinos atacaram a ilha do Porto Santo e levaram a maioria dos habitantes, os do Funchal diziam: é porque lá no Porto Santo não tem o São Tiago. Portanto, se tivessem isso não iria acontecer. Portanto, isso é também uma manifestação de esperança, embora seja num outro plano, mas a esperança não se concretiza materialmente. Exato. É mais digamos, uma forma de estar interior que nos leva a confiar no que poderá vir a seguir. É um ideal. É um ideal, é um sonho até. Pronto. Na altura, quando se fez a proclamação ou a declaração de que o São Tiago seria o patrono da cidade, também ficou claro que era o patrono da diocese.
Não, isso não ficou. Ficou claro que era o patrono da cidade. Isso depois será algo que vai entrar muito mais tarde na história, porque eu creio que até o século XIX não se falava muito no Santiago ser o patrono da diocese. O patrono era patrono da cidade, era festejado com honras semelhantes à procissão do Corpo de Deus. A Câmara tinha construído a sua igreja, tinha poder para nomear o capelão, e havia algumas vezes alguns desentendimentos entre a Câmara e o próprio Bispo relativamente às questões da procissão da organização do evento. Exatamente. Isso é um dado curioso. Sim. Acontece isso várias vezes, porque nas procissões na época havia sempre uma parte civil e uma parte religiosa. E o poder religioso não queria circunscrever-se ao seu espaço da procissão. Entendia que a sua jurisdição também passava pela outra parte. E isso criava conflito. Os conflitos mais evidentes não eram na procissão do Santiago, mas na procissão do Corpo de Deus, porque a procissão do Corpo de Deus dava oportunidade aos diferentes grupos profissionais de fazerem danças, de levarem carros alegóricos, levarem os seus símbolos, e muitas vezes essa parte da procissão saía um pouco fora do cânone religioso, nomeadamente com as danças que se faziam, e o poder eclesiástico sempre quis interferir e controlar essa área. Isso é curioso, porque hoje, e sobretudo com esta comemoração dos 500 anos da proclamação do São Tiago como patrono da cidade e no caso da diocese, a Câmara parece que se demitia um bocado das comemorações. Foi aquilo que participou para aquilo que os convidaram. Pareceu-me um bocado esquisito. Sim, a Câmara já há alguns anos não tem muito interesse nesta questão do padroeiro, e até é pena, porque mesmo, como eu já disse, não tendo os vereadores qualquer obrigação nesse sentido religioso, têm uma outra obrigação, que é honrar um voto que foi dos seus antepassados, e talvez transformar esse voto e essa celebração num momento grande da própria cidade. Mas o que se tem feito ultimamente tem sido sobretudo ao nível da diocese. A diocese é que toma a iniciativa, e depois a Câmara acompanha de corpo presente, mas mais do que isso não se tem verificado. Muito bem. Tudo isto tem uma vertente religiosa muito forte, que é um pouco a nossa história, está marcada por essa dimensão religiosa. Porque é que os povos têm muito esta coisa de se refugiarem no transcendente, na dimensão de um Deus que eventualmente os proteja, que lhes resolva os problemas? Portanto, isto sempre existiu, ou faz parte da natureza humana ser assim? Eu penso que acontece em todas as civilizações. O homem, perante a natureza ou perante alguns efeitos adversos, ele sente-se impotente, sente-se fraco e acredita que há um poder superior que o pode ajudar. Agora, essa forma de ver o poder superior é que distingue as próprias civilizações. Enquanto, por exemplo, os gregos tinham deuses com os mesmos defeitos e virtudes dos homens, e que também não estavam alheios às intrigas dos homens, para outros povos
os deuses eram pessoas de comportamento irrepreensível e que estavam num plano bastante elevado e que interferiam no homem, na vida do homem, para favorecer o próprio homem e não para violentá-lo e vingar-se do seu próprio comportamento, como acontecia com os deuses da Grécia. No nosso caso, nós somos herdeiros da civilização judaico-cristã e, a partir daí, nós somos, de certa forma, moldados pelo Deus do Antigo Testamento e pela visão de um Deus misericordioso que o Evangelho nos trouxe. Exato. E isso estabelece depois um confronto, hoje mais uma conciliação entre fé e razão. Em que pé é que nós estamos a esse nível, digamos, no diálogo fé e razão, na busca do transcendente e na busca ou na resposta que se dá relativamente a Deus? Eu acho que esse é um problema que foi colocado sempre até desde a Idade Média, onde a fé e a ciência, a fé e a razão não deveriam estar em planos antagónicos, mas muitas vezes o que era aconselhável, nomeadamente por São Tomás de Aquino, é que quando os problemas da ciência fossem incompatíveis com os problemas da fé ou com os ditames da fé, prevalecia a fé. Nós hoje acho que procuramos conciliar os dois planos e acho que não há antagonismos e cada vez mais estão a cair determinadas verdades que eram tidas como absolutas e que abrem esse caminho de diálogo entre a fé e a ciência, entre a fé e a razão. Do seu ponto de vista pessoal, como é que se situa a este nível da questão do transcendente e na questão de Deus? Eu sou uma pessoa crente, mas a minha crença enquadra-se dentro daquilo que eu poderia dizer o cristianismo. Eu sou cristão, não sei bem se sou católico, mas sou cristão e procuro orientar-me. O que é que o leva a dizer que parece que é cristão e não é católico? É porque o catolicismo às vezes pode ser uma visão muito limitada do cristianismo e eu prefiro sobretudo tendenciosa. Também poderá ser, é uma construção, é uma construção e eu prefiro enquadrar-me dentro de um campo mais vasto que é o do cristianismo. Embora a Igreja Católica hoje tenha um espírito muito aberto em relação às outras confissões religiosas, sim, e até religiões, nos apelos à paz e no desejo de que de facto a humanidade se encontre na sua diversidade, até mesmo o Papa Francisco tomou-se a dianteira e isso hoje é um apelo quase de toda a Igreja. Mas gostava que me falasse de facto do porquê fazer a distinção entre uma realidade e outra. É porque se a pessoa se diz cristã, olha para um campo muito mais aberto, onde prevalece a mensagem de Cristo e não prevalece tanto a doutrinação que se foi fazendo seguidamente. Quer dizer, a minha perspectiva do cristão é mais a perspectiva da boa nova e não a suscitados em determinadas épocas. Há coisas que quem acredita na ciência e tem alguma dificuldade em ver determinadas ideias veiculadas pela Igreja Católica, por exemplo, a questão da virgindade de Maria. Isso é uma questão que eu acredito para muitas pessoas seja um princípio indiscutível, mas para mim não é um princípio indiscutível, é algo que eu não aceito ao nível da ciência. Até porque a palavra virgem no tempo de Maria e mesmo até na cultura bíblica referia-se a uma rapariga, uma jovem.
Mas isso foi um assunto que levou a muitos tratados. E ainda hoje é dos temas mais debatidos, talvez, dentro da Igreja Católica. E, portanto, o que eu acho que é uma perda de energia desnecessária. O filho de Maria, embora tivesse sido concebido de um relacionamento normal entre um homem e uma mulher, ele não deixa de ser uma figura divina. E a sua mensagem sobrepõe-se a esse princípio. Claro. Como também o papel de Maria não sai diminuído pelo facto de não possuir, no meu entender, essa virgindade perpétua. É interessante essa visão, porque de facto um dos grandes problemas que se coloca hoje, a meu ver, à Igreja Católica é esse problema, ou desafio, se quiseres, até porque era importante a gente talvez fazer um pouco a leitura e reconhecer que as religiões, quando aparecem, é sempre com a ideia de corrigir a anterior, e elas são sempre dependentes umas da outra. O judaísmo, não sei como é que ele surge e a partir de que é que surge, mas provavelmente as religiões naturais e por aí adiante. O cristianismo surge para corrigir o judaísmo e o islamismo vem para corrigir o cristianismo, e assim sucessivamente. Portanto, o que era importante hoje à Igreja Católica fazer sobressair ou salientar como mensagem cristã para o nosso tempo? Eu acho que a Igreja Católica já deu grandes passos. Quem é da história sabe quais eram as posições anteriores. Portanto, abdicou de muita da sua ostentação, poderá ainda ter alguma, mas abdicou de grande parte da sua ostentação, abdicou também de uma intervenção política como tinha no passado, onde quase que a Santa Sé era uma espécie de organização das Nações Unidas. A Igreja abdicou de perseguir aqueles que pensam de uma forma diferente, de combater em nome da religião. Portanto, todos esses passos não foram só... Ainda não tem muitos anos que combatia os teólogos Sim. que pensavam fora da caixa, digamos assim. Sim. Pois, mas isso é um aspecto de dentro da instituição, combater as vozes diferentes, que não é só um problema da Igreja Católica, é um problema das instituições e até da própria universidade. Mas acho que dos partidos políticos também. Acho que a Igreja deu grandes passos no sentido de retomar talvez o sentido evangélico e cada vez mais tem havido um esforço para estas questões, a questão da paz, a questão do apoio aos mais fragilizados, quer sejam os pobres, quer sejam os doentes. Acho que esse é um papel grandioso. E também na questão do racismo, a própria Igreja tem tido posições bastante avançadas neste domínio e acho que está a fazer um caminho de conciliação da humanidade, e isso é notável. Nós não podemos negar de forma nenhuma esse papel da Igreja, comparativamente, sobretudo, com uma visão do passado, embora hoje ainda haja dentro da Igreja aqueles que sonham com esse passado. Esse passado glorioso, majestoso. O caminho da Igreja hoje, de facto, é a questão da pobreza e do estar ao lado das pessoas, não é? E da igualdade social, contribuir. Denunciar as injustiças. Também libertar. E também talvez um pouco, e penso que nos falta isso, que era dar um contributo maior para consciencializar as pessoas para serem cidadãos empenhados, interventivos, responsáveis do bem comum. Isso tem muito a ver com o percurso que a Igreja está a fazer. Por exemplo, no passado a Igreja não entendia bem que os cristãos ou os católicos lessem a Bíblia e tomassem consciência por si próprios da fonte da palavra. E quase que
o crente era posto numa situação passiva. E isso afetou a visão que a Igreja tinha dos cidadãos. A Igreja tratava os crentes como uma espécie de súbditos, como um monarca absoluto. O Papa assemelhou-se muitas vezes, em muitos tempos, ao monarca absoluto. Eu penso que esse papel da cidadania passa exatamente pela divulgação de uma mensagem de consciência do papel de cada um na sociedade e, ao mesmo tempo, com a promoção de eventos da própria Igreja, onde haja a possibilidade das pessoas que se reúnem terem também o poder da palavra, não ser só o pregador ou o celebrante que fale, mas noutros espaços, noutros fóruns, que haja o debate e que haja também a participação. A confrontação de ideias, o debate de ideias. O cristão ou o católico ser chamado para esse debate e não ser chamado só para a liturgia. Exatamente. E talvez esse trabalho ainda não esteja devidamente feito. E nem sei se haverá abertura para já para isso, mas é um desafio e que é importante, porque de facto hoje as pessoas deixaram de ser espectadores consumistas e querem ser interventivos, querem ter participação de corpo e alma. Como é que alimenta? Já me disse que era crente mais na vertente cristã do que propriamente num compromisso dentro do catolicismo. Como é que alimenta a sua espiritualidade pessoal? A minha espiritualidade passa sobretudo pela leitura e alguns momentos de reflexão e até de oração. Mas, e mais do que isso, talvez uma forma de encarar determinadas coisas. Às vezes nós temos um determinado problema e não somos capazes de olhar para esse problema, de pedir ajuda, de enfrentar o problema e avançar, mas avançar sem maldizer a sua sorte ou praguejar contra Deus, não, entender as coisas como elas são e como são postas no nosso caminho. Mas é sobretudo ao nível, a minha espiritualidade é sobretudo ao nível da leitura, da reflexão e da oração. Lê a Bíblia habitualmente? Leio a Bíblia, tenho alguns livros também de teologia, não muitos, mas sobretudo do Boff tenho algumas coisas que tenho lido e tentado assemelhar algumas doutrinas. E depois também acho que alguns poetas, escritores também nos deixaram mensagens muito importantes ao nível da espiritualidade e que podem nos ajudar a construir o nosso mundo espiritual e até a própria personalidade. E até mesmo a história da literatura é toda ela uma procura do sentido e quizás não seja essa a procura até mesmo dessa entidade que se designa de Deus. E pronto, isso faz parte da humanidade e todos os escritos, quer ao nível poético, quer ao nível do romance, e de facto todas as modalidades da literatura são sempre essa busca pelo sentido da vida. E pronto, isso talvez seja a dimensão do transcendente, presente e o sentido religioso. E, por outro lado, muitas vezes também ao olhar para determinados problemas e ter uma posição crítica sobre esses problemas, e consigo refletir sobre essa realidade e olhá-la de um ponto de vista da espiritualidade, porque a nossa ausência ou ignorar alguns assuntos ou até não tomar posição em alguns assuntos são, no meu entender, omissões muito graves no nosso percurso. E às vezes até uma forma de ser conivente com a injustiça que tais situações provocam. Exatamente. Isso é que é pecado. A história da humanidade faz sempre num conflito, não é? Ou em conflitos. Outras vezes consigo própria e outras vezes até com Deus, não é? Não sei, a história de Deus parece-me assim
toda ela muito conflituosa, cheia de guerras e a humanidade metida no meio disso, não? A humanidade mete Deus nos seus problemas e nas suas discórdias, e isso é mau. O povo diz, Deus não é para aqui chamado em algumas coisas. E acho que sim. Nós vemos agora, e outras vezes estar em paz com Deus e consigo mesmo. Nós vimos este fim de semana partidos de direita irem a Fátima e considerarem-se inspirados por Deus para os seus projetos de poder. Eu acho que isto não são bons auspícios. Não são bons auspícios e é quase incompreensível no nosso tempo situações desta natureza, não? Sim, chamar Deus para onde não é chamado. Pois. Muito bem. Gostava também de lhe perguntar quanto ao problema do sofrimento e da morte. Como é que encaixa esses dois elementos tão radicais, tão sentidos pela humanidade? O sofrimento é quase sempre incompreensível. Nós não temos ou não fomos criados para sofrer. Nós queremos mais o prazer do que o sofrimento, embora ele mais tarde ou mais cedo nos venha a chegar. O que é preciso é aceitá-lo e sobretudo não ocultar esse sofrimento. Acho que muitas vezes sentimos necessidade de partilhar. Eu, por razões familiares, durante muitos anos, mais de 12 anos, fui várias vezes por ano ao IPO, Instituto de Oncologia, e eu às vezes encontrava lá madeirenses e eles escondiam-se atrás da porta, ou tapavam a cara com um jornal, e as pessoas que estavam ali estavam todos com problemas. Eu, felizmente, não tinha um problema, mas um familiar meu acompanhava alguém que tinha um grave problema. E esta coisa de nós ocultarmos o sofrimento e não o querermos assumir, não quer dizer que tenhamos de publicamente expressar ou de certa forma expor a nossa vida, não é isso que está em causa, mas assumir o sofrimento, eu acho que é uma forma de ajuda para suplantar esse mesmo sofrimento. Até porque o sofrimento nos humaniza, não é? Exatamente, e é preciso compreendê-lo. Quanto à morte, eu não tenho receio da morte, não é coisa que me preocupe. Evidentemente que a morte é sempre intrigante, porque embora sejamos crentes, nós pensamos sempre, alguém vai e não mais comunicará connosco. Pode ficar connosco no nosso coração, mas não comunicará connosco. E só apenas uma memória fez parte da nossa vida, não é verdade? Exatamente. E o facto de nós não comunicarmos mais com essa pessoa de quem gostávamos é triste e sobretudo é quase incompreensível, mas nós acabamos por perceber que tudo tem um fim e temos que encarar a morte de uma forma natural, não é? O homem já encarou a morte de diferentes maneiras. Exatamente. Algumas e vezes, até cada pessoa é capaz de ter a sua forma de encarar. Mas e talvez isso tenha a ver com a forma como vive, não é verdade? Ou a forma como lida com a morte, ou como já lidou com a morte. Como vive, como foi educado. Exato. A morte é certa e não pode constituir um problema para o nosso futuro. Temos que honrar os mortos, lembrar-nos deles. Se gostamos bastante de viver com a sua memória, mas depois a vida continua. E é esse caminho que temos que fazer. Muito bem. Muito obrigado. Foi um gosto tê-lo nesta conversa.